supervisão. Então você teve um bom relacionamento, vamos dizer assim, com a sua madrasta, teve bons momentos, teve uma boa história. Agora me fala, o seu pai é físico. Meu pai é físico. Como é que ele escolheu isso? Algum dia você teve curiosidade de perguntar, pai, da onde você tirou fazer física? Não, mas com certeza. Porque na nossa geração, assim, na geração dos nossos pais, era o quê? 3, 5% das pessoas faziam faculdade? Devia ser isso no máximo. Já era muito difícil. Olha, eu vou te falar e, assim, talvez... Eu vou te falar o que eu entendi, eu vou te falar o que meu pai me falou. Meu pai me falou que ele queria entender o que é a vida, o que é o universo, né? Ele tinha duas opções. Ou ele estudava religião, ou ele estudava física. Ele foi para física. E o que aconteceu com meu pai? Meu pai teve uma história trágica, Renato. Meu pai perdeu a mãe com 2 anos de idade. 2 anos de idade? Ele foi criado pelo seu pai avô. E pela irmã mais velha. Ele tem uma distância... E isso é muito curioso entre meu pai e minha mãe, né? A minha mãe e meu pai foram filhos temporões. Né? Eles têm filhos temporões? Eles nasceram de casamentos onde os pais já tinham mais de 40 anos de idade. Tanto meus avós paternos quanto os meus avós maternos, eles tinham mais de 40 anos de idade quando eles tiveram, tanto meu pai quanto minha mãe. E os filhos deles já tinham diferença de mais de 20 anos para o meu pai e para minha mãe. Então, por exemplo, os meus primos são da minha idade. Aliás, perdão, são da idade do que seriam meus tios. Então, você olha, é seu tio. Não, é meu primo. Né? Ele tem idade para ser seu pai. A minha prima mais nova tem 65 anos. Tem a idade da minha mãe. A minha mãe, ela tem a idade dos sobrinhos. Caramba. E pro meu pai foi uma barra, porque aí é a análise que eu faço, né? Ele vai falar que é uma besteira, enfim, é o jeito dele. Mas quem ensina emoção pra gente é a mãe. Quem ensina segurança é o pai. Né? Então, isso é uma coisa meio que... não é uma regra, mas é uma tendência. Então, meu pai, ele viu a vida muito seca. Pensa que meu pai chamava o meu avô, não de pai, mas de seu Higino. Exatamente. Pensa numa criança que chama o pai de seu Higino e não chama ninguém, nem de pai nem de mãe. Cara, ele cresceu completamente sem religião, né? Meu pai é ateu. E o que ele queria? Ele queria saber, mas qual que é a razão disso tudo? Né? E ele era um sujeito muito... de prestar muita atenção nas coisas. Isso minha mãe me conta, a Heloísa me conta alguns episódios. Né? Um cara muito atento, coisa que a Clara puxou dele, de ser uma pessoa quieta e atenta. Né? E ele foi estudar física porque ele viu naquilo que era o caminho da ciência, do conhecimento, uma forma dele arranjar, talvez, explicação para as coisas. Ele, muito cedo, ele se jogou na vida. Então, estamos falando de 1960, 1970. Meu pai era o cara que, com 15 anos, pegava meu avô pela mão e viajava pela Europa 3 meses, 4 meses, para prospectar trabalho, porque o meu avô paterno, ele não era formado em nada, ele tinha 2º, 3º ano do grupo, ele era comerciante, né? Ele era carioca, né? O seu Higino Musi Filho, carioca, cuidava de 9 irmãos e vendia tecido, né? Então ele pegava, meu bisavô, né, tirou ele da escola, falou, tirou ele da escola não, ele trabalhava como alfaiate, aprendiz de alfaiate, numa alfaiataria no Rio de Janeiro. Ele dormia debaixo do balcão da alfaiataria. Meu avô pegou ele porque... O que ele fazia? Quando ele se organizou, ele trabalhava durante a semana, mandava o dinheiro pro meu bisavô e final de semana ele guardava um pouquinho para ir para farra. Meu avô falou, como assim você está indo para farra? Peraí, que você vai voltar para cá. Chamou ele de novo para Macaé, perto do Rio. Deu para ele uma tropa de burro, né? Eram, se não me engano, 40 burros. Falou, você vai de burro levar tecido para Marília e vai voltar com isso vendido. E foi isso que meu avô fez durante anos. Ele virou comerciante. É sério que ele fazia Rio de Janeiro, Brasília de burro? Exatamente. Rio de Janeiro é Marília de burro. Ele fazia isso daí, levando tecido nas costas para vender. E aí foi toda a história do meu avô. Ele chegou em Marília, comerciante, abriu uma alfaiataria, uma loja de tecidos, né, que é a Alfaiataria Nova América, a loja Nova América. Né? E aí ele foi crescendo. Meu avô foi um sujeito de muita condição financeira. Ele deixou em Marília a faculdade, né, que é, na época, hoje acho que é a Univem que chama, né? Ele montou a faculdade. Ele montou a faculdade? Montou a faculdade, ele montou
Tanto que a rua da faculdade, as duas, é o nome do meu avô e da minha avó. Avenida Higino Musi Filho e da Musi, e da Hortêncio Musi. Então, tanto a Unimar quanto a fundação, né, que era a Fundação Eurípides Soares da Rocha, Unimar quanto a fundação, elas ficam num terreno e num lugar que meu avô ajudou a construir a fundação. Foi o responsável, na realidade, pela construção desse negócio. E quando ele ajudou a construir o hospital espírita, né, centros, ele construiu creche, construiu lar de velhinho. E ele chegou para os 3 filhos e falou, isso é da sociedade. Isso eu estou devolvendo o que eu ganhei. Isso ele tinha rede de lojas? Ele tinha vários negócios. Pra você ter uma ideia, ele chegou a montar um laticínio que na época era maior do que a Parmalat na época. Caramba. E que ele entregou para uma pessoa e a pessoa faliu o negócio. Mas ele tinha dinheiro para fazer isso, entendeu? Isso era uma fração. Ele era um sujeito muito rico. Muito né? empreendedor também. E é muito empreendedor. E aí... com pouco estudo ele fazia dinheiro como ninguém. Exatamente. Sem empreendedorismo na veia. Exato. Coisa que, por exemplo, eu não herdei. Né? Eu não tenho esse empreendedorismo que o meu avô tinha de negócio. Mas eu sou um sujeito de trabalho. Né? E tanto meu pai fala o seguinte, que ele fala assim para mim, filho, você na sua área faz o que seu avô fazia na área dele. É que não espere ser negociante porque você não é. Mas dentro da sua área, você é você traz inovação. Né? O que seu avô fazia era trazer inovação. E o meu pai, ele investiu no cérebro dele. Então, meu pai conheceu o Prêmio Nobel, estudou com o Prêmio Nobel. Meu pai estudou com um cara, foi aluno do cara, que ia ser o Prêmio Nobel brasileiro, que era o Mário Chamberlain. Né? E que não foi porque estava no regime militar, né? E ele tinha sido aposentado compulsoriamente da Universidade de São Paulo. Né? E aí, como o professor Mário, ele tinha sido aposentado compulsoriamente, ele não podia ser eleito pro Prêmio Nobel. Mas meu pai estudou com esse cara. O trabalho do meu pai é um negócio, Renato. Quando ele fala, a gente fica tentando, sabe, captar o pedaço, porque é uma coisa que nem matemática explica direito. É complexo. Física, por isso que eu perguntei física. Eu sou químico, então o químico ele bate de frente muito com a física. Então eu sei o que é a complexibilidade da física. Estudar física, o seu pai, ele passou da graduação, ele foi mestre, né? Ele é mestre e doutor. Doutor, então doutor ele é professor em física. Em física. É doído. Não, e você imagina que a primeira vez que eu prestei vestibular eu tomei pau por causa de física. Eu zerei na FUVEST de física. Física? Não, ele deve ter ficado muito orgulhoso. Cara, ele sentou comigo. Ele sentou comigo assim. E aí que é meu pai. Né? E você vê 2 passagens que eu falo dele. Que eu conto pra Clara, conto pra Duda. Né? Que meu pai me ensinou muito a ser pai. Só que a gente só aprende a ser filho quando a gente vira pai. Né? Então eu tô te falando um aprendizado que eu tive tardio. Então quando eu não passei da faculdade a primeira vez, ele sentou, pediu a prova, ele olhou para mim e falou assim, realmente está muito difícil. Isso daqui, Paulinho, precisa de treinamento. Sabe o mesmo treinamento que você põe no seu corpo? Você vai precisar fazer para a tua habilidade em física. Eu zerei, Renato. Eu zerei física na segunda fase da FUVEST. Zero redondo, assim, de ter questão que eu nem escrevi. Porque eu falei, se eu escrever, eu vou tirar -1. E aí, eu tinha um plano de estudo no vestibular que era o seguinte, o cursinho ele te dava os exercícios básicos que todo mundo fazia. E aí tinha uma coisa que chamava série de desafio. E o meu pai falou assim, olha, você quer uma coisa que pouca gente tem. Então você tem que fazer o que ninguém faz para você chegar nisso. Se você for fazer o que todo mundo faz, você vai chegar no que todo mundo tem. O que todo mundo tem? Não aprovação. O que poucos têm? Aprovação. Então faz o que ninguém faz. Eu saía do cursinho, eu lembro, mais ou menos 12:30, ia para casa, ficava estudando direto até às 8. Às 8 eu fazia musculação, jantava e ia dormir. Todo dia. E final de semana? Final de semana eu acordava, estudava até às 8, e aí treinava, e depois jantava e ia dormir. Foi um ano de cursinho assim. Você fala, pô, mas foi um ano... Cara, só que eu entrei na faculdade por causa disso. Então, quando eu falo pra galera que tá prestando vestibular, eu falo, meu, isso é o que você tem para fazer esse ano. Faz um ano só. Não queira passar por isso 5 anos, 3 anos. Porque quando você tá no cursinho, você não tá em nada. Você não tá nem na escola, porque você já se formou, e você não tá na faculdade, só que você já é um homem. Parece que você tá no limbo ainda. Então, para de gastar tempo. E eu brinco com eles, falo, né, que o que resolve isso chama HCC. Conhece esse conceito?
Não. Meu pai que me ensinou também, chama hora de cu na cadeira. Então, assim, HCC, cara, resolve qualquer coisa. E outra coisa que eu tinha tomado pau, redação. Eu tomei 3-0 de cara quando eu cheguei no cursinho e fiz redação. Eu fiquei apavorado. Meu pai pegou, olhou e falou assim, olha, a tua história é boa, mas tua escrita é horrível. E aí, toda semana, eu fazia ou no sábado ou no domingo 2 redações e segunda-feira eu entregava no cursinho. A professora era, acho que a Edna, e ela que corrigia e depois ela me dava. E ela ia me dando os direcionamentos até ir melhorando, né? E eu escrevia muito para poder treinar isso daí, né? E isso foi o que, assim, as coisas que eu me lembro que faziam diferença, elas estavam relacionadas ao esforço. E meu pai conseguiu enxergar em mim que eu conseguia entender a linguagem do trabalho. Porque eu trabalhava o meu físico. Então ele falou em termos daquilo que eu entendia. Essa foi uma das grandes lições que meu pai me ensinou, né? Falar na linguagem que seu filho entende. Porque meu pai nunca treinou, Renato. Meu pai ele tinha aversão à atividade física. Só que ele olhou pra mim e falou, puta, não dá pra eu criar esse moleque do jeito que eu fui criado. Eu vou ter que criar do jeito que ele precisa ser criado. Então ele fazia várias analogias com relação à musculação e ao seu treino. Porque ele via que era uma coisa que eu me dedicava. E aí a segunda coisa, a segunda parte, que é a diferença, né? Quando eu passei no vestibular, ele virou pra mim e perguntou. E aí foi uma outra coisa que eu entendi, né? E aí, se você não tivesse feito, o que você ia fazer? Ele perguntou sabendo a resposta. Eu falei pra ele, não sei, pai. Ele virou pra mim, então saiba de agora em diante. Você ia tentar de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir. Caraca. Cara, eu acho que na palavra dele, na fala dele, assim, em questão de 15 segundos, eu entendi que a chave daquilo que é a sua capacidade de atingir seus objetivos é, na verdade, a persistência, é a perseverança. Então eu estava vendo de um homem que é ateu, que não tem nenhuma religiosidade, quer dizer, ele tem uma religiosidade que ele esconde em algum lugar, às vezes ele solta alguma coisa, mas, por exemplo, ele conhece a Bíblia, ele conhece os ritos católicos, ele conhece o que é a cultura judaica, ele é um cara que estuda essas coisas, ele conhece isso, né? E eu estava vendo um cara que é ateu e que, portanto, não tem fé, e eu confundia fé com esperança. E essas coisas são completamente diferentes. E meu pai me mostrou o quê? Que mesmo quando você perde a fé, você precisa ter esperança. E eu entendo que mesmo que você perca a esperança, você precisa ter fé. E quando que você vai vencer? Quando você junta os dois. Porque fé e esperança é imbatível. Sim.